Enquanto muitos conhecem aquela frase que diz: "A única certeza que se tem na vida é a morte", acontece que a Bíblia de fato menciona algumas pessoas que nunca experimentaram a morte. Embora muitos possam inicialmente pensar em Jesus como exemplo, é uma crença central no cristianismo, conforme os evangelhos, que Jesus de fato morreu antes da sua ressurreição dos mortos. No entanto, a Bíblia na verdade nos dá nome de 3 indivíduos que nunca viram a morte. A terceira pessoa é o objeto de um dos maiores mistérios da Bíblia. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. O primeiro homem na Bíblia a ser dito que nunca morreu foi um dos descendentes de Adão, não de Caim ou de Abel, mas o terceiro filho de Adão e Eva. Ele também foi bisavô de Noé e tinha linhagem para outras figuras notáveis na Bíblia. Em uma época em que Deus ainda não havia estabelecido um limite de vida de 120 anos, como mencionado em Gênesis capítulo 6, versículo 3, muitos indivíduos viveram bem além de um século. No entanto, Enoque desafiou as expectativas e se tornou pai aos 65 anos, vivendo até a idade correta de 365 anos. Durante este período tumultuado antes do grande dilúvio, a maioria das pessoas não caminhava fielmente com Deus, seguindo seu próprio caminho de pecado. No entanto, Enoque se destacou ao andar fielmente com Deus e desenvolveu um relacionamento profundo com Ele. Em Gênesis capítulo 5, versículos 22 e 24, lemos que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Este trecho indica o vínculo próximo de Enoque com Deus e o fato extraordinário de que Deus escolheu levá-lo para o céu, sem que ele experimentasse a morte física. Lucas menciona Enoque em sua lista de ancestrais de Jesus em Lucas capítulo 3, versículo 37, indo até Adão. Hebreus capítulo 11 também menciona Enoque em uma lista dos antigos ancestrais israelitas que são elogiados por sua grande fé. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6 diz: "Pois antes de ser levado, recebeu aprovação como quem havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam." Ao longo da Bíblia, a frase "Deus o levou" é repetidamente usada ao se referir a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que esta frase não é apenas simbólica, significa que Enoque não experimentou a morte como normalmente fazemos. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6 reforça isso, afirmando: "Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois, antes de ser transladado, recebeu testemunho de haver agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Enoque também foi abençoado com o dom da profecia, pois profetizou a vinda de Jesus Cristo conforme é descrito em Judas, no seu único livro, no versículo 14 e 15. Outro personagem na Bíblia que não morreu foi um profeta durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Era conhecido por sua ousadia em falar contra os ídolos e deuses falsos que o povo de Israel havia começado a adorar. Ele também realizou muitos milagres, como trazer fogo do céu para provar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 ao 12, ele foi usado por Deus para trazer arrependimento e reforma em Israel. Durante esse tempo, as nações israelitas se afastaram da fé de seus antepassados, abandonando Deus para adorar ícones pagãos. Essa mudança para a idolatria foi instigada pelo perverso rei Jeroboão. Jezabel, a esposa do rei Acabe, era particularmente devota à adoração a ídolos e influenciou seu marido a construir um templo para o deus pagão Baal. Essa ação levou muitos israelitas ao erro do verdadeiro culto a Deus. Testemunhando o declínio espiritual de sua nação, o profeta Elias tomou uma posição contra o rei, a impiedade de Acasias, instando-o a se arrepender e voltar para o Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu obstinado e relutante em ouvir o conselho de Elias. Em resposta, o profeta Elias profetizou que haveria uma seca severa
como punição, sem chuva ou orvalho caindo sobre a terra, até que ele orasse pelo seu fim. Por 3 anos e meio, os céus permaneceram fechados, causando uma seca generalizada e fome por toda a terra. A história de Elias, não morrendo e indo direto para o céu, é ainda mais clara e mais dramática do que a de Enoque. Eliseu, o assistente de Elias, foi prevenido de sua partida em 2 Reis capítulo 2, versículo 3, que diz: Agora os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram para Eliseu e disseram-lhe: Você sabe que o Senhor vai tirar o seu mestre de você hoje? No dia escolhido por Deus, Elias partiu de Gilgal acompanhado de Eliseu. Eles chegaram à margens do rio Jordão. Seguidos por 50 jovens profetas de Jericó, que ficaram à distância observando, Elias pegou seu manto e, adorando-o como um bastão, bateu na água, fazendo-se partir. Os profetas cruzaram o rio em solo seco, caminhando ao lado de Eliseu pelas águas divididas. Elias perguntou se havia algo que Eliseu desejava antes de Deus levá-lo. Embora Eliseu expressou seu desejo por uma porção dupla do Espírito Divino de seu mestre, Elias assegurou-lhe, embora que fosse um pedido significativo, seria concedido se Eliseu testemunhasse a ascensão de seu mestre ao céu. Enquanto continuavam sua conversa, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu repentinamente, separando-os. Elias subiu ao céu num redemoinho, conforme descrito em 2 Reis. Poucos mistérios da Bíblia têm despertado mais interesse do que o enigma da identidade de Melquisedeque. Ele amplamente é considerado o maior mistério da Bíblia. Em Hebreus capítulo 6, versículo 19, você encontrará que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ocupa o cargo de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Primeiro, vale ressaltar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que a figura enigmática de Melquisedeque serviu como sacerdote do Deus Altíssimo, conforme detalhado em Gênesis capítulo 14. Durante esse tempo, houve uma guerra entre várias cidades e estados antigas em Canaã e na Mesopotâmia, e o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família haviam sido capturados. Quando um dos homens de Ló conseguiu escapar e entregar essa notícia a Abraão, Abraão agiu, armando 380 de seus próprios servos e perseguindo os invasores. Ele os encontrou e conseguiu resgatar Ló e sua família, devolvendo-o em segurança às cidades cananeias. Ao retornar dessa missão de resgate ousada, uma figura misteriosa apareceu subitamente na cena. Era Melquisedeque, que veio ao encontro de Abraão. Aqui está o relato em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Rei de Salém trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. O que é o dízimo de tudo? Pois o dízimo significa um décimo. Note que Melquisedeque era rei de Salém, isto é, a cidade de Jerusalém. Salém vem da palavra hebraica que significa paz, o que faz de Melquisedeque o rei da paz. O nome hebraico Melquisedeque em si significa rei da justiça. O mesmo indivíduo é mencionado no Salmo 110, versículo 4. Falando profeticamente de Cristo, Davi afirmou: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Este verso é citado novamente em Hebreus capítulo 5, versos 6 ao 10 e Hebreus 7, versos 3, onde afirma que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, e não há registro de seus antepassados. Ele nunca nasceu e nunca morreu, mas sua vida é como a do Filho de Deus, um sacerdote para sempre. Esta é a prova bíblica de que ele nunca morreu, mas isto ainda não resolve o nosso mistério. Então, quem é ele? Quem realmente sabe? Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque era Jesus Cristo. Vamos explorar essa narrativa um pouco.
Em Hebreus capítulo 7, verso 20 ao 21, Deus jurou que Cristo seria sempre um sacerdote para sempre, como o título de Melquisedeque. Seu nome sendo Rei da Justiça é um ponto em que muitos se apoiam para fazer essa afirmação. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 19, versículo 17, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. A justiça própria humana é como trapos sujos diante de Deus. Ninguém pode ser justo, exceto Deus. Portanto, o fato de o nome de Melquisedeque significar o Rei da Justiça dá vida a essa narrativa. Voltando a Hebreus capítulo 7, lembre-se de que esse homem era Rei da Paz. Salém, do qual Jerusalém recebeu esse nome, significa paz. E lembre-se de que Jesus é chamado de Príncipe da Paz, o que significa nenhum ser humano poderia ser Rei da Paz. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 17 nos diz que não há nenhum justo e o caminho da paz eles não conhecem. Então, como um homem pode ser tanto o Rei da Justiça quanto da paz? Além disso, o fato de Melquisedeque não ter mãe nem pai e não ter descendência significa que ele não nasceu como seres humanos. Isso significa que o registro de nascimento de Melquisedeque foram perdidos. Sem esses registros, sacerdotes humanos não poderiam servir, como é mostrado em Esdras capítulo 2, versículo 62. A Escritura também revela que Melquisedeque é continuamente o sacerdote. Também sabemos que Deus jurou que Cristo seria sempre sacerdote, e seu sacerdócio é na ordem de Melquisedeque. Poderiam ser a mesma pessoa? Esta é a parte em que a narrativa fica um pouco complicada. Sabemos que no Novo Testamento Jesus teve pai e mãe, morreu e ressuscitou. Então poderia Melquisedeque realmente ser Jesus? Mesmo que Jesus tenha tido pai e mãe e morreu? Quem realmente sabe? As pessoas do outro lado do corredor afirmam que o autor do livro de Hebreus estava falando figurativamente e que ele queria dizer que Melquisedeque era como Jesus ou se assemelhava a Jesus. Eles também afirmam que em praticamente todas as outras aparições de Deus na Bíblia, a pessoa que está se encontrando com Deus tem alguma consciência de que esteve na presença do divino. Mas na história de Melquisedeque, não há momento em que Abraão reconheça que esteve na presença de Deus. É verdade que Melquisedeque aparece e desaparece abruptamente na narrativa, mas não há nada em Gênesis 14 que nos leva a ver que Deus próprio esteve presente. Outro ponto que eles fazem é que anteriormente em Hebreus capítulo 5, verso 1, o autor diz que todo sacerdote é escolhido entre os homens. O ponto principal do sacerdócio é que o humano escolhido e ungido está diante de Deus como nosso representante, porque Jesus era totalmente homem no Novo Testamento, junto com ser totalmente Deus. Ele pode servir como nosso sacerdócio perfeito. Mas antes de Jesus, o sumo sacerdote final, a Bíblia claramente ensina que os sacerdotes são humanos, que servem em um papel representativo. No entanto, essas diferenças de opinião não devem nos distrair ou nos dividir. No final do dia, o que mais importa é que temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus, alguém que pagou por nosso pecado, que intercede por nós diante de Deus e que nos ama com um amor eterno. E que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.